Fala, guerreiro concurseiro! Você que enfrentou este final de semana a prova do DEAP Santa Catarina com a disciplina de Sociologia Aplicada que provocou choro e ranger de dentes. Pessoal, nós vimos a maioria dos conceitos, então quem acompanhou nosso material, assistiu às aulas, se sentiu seguro em algumas questões, como, por exemplo, aquelas sobre Michel de Foucault ou sobre o utilitarismo de Jeremy Bentham, que nós já vamos resolver. Nós demos todos os subsídios que se dedicavam ali às estatísticas, né, por exemplo, a quantidade de presos e a sacada, né, do edital, políticas públicas para ressocialização. Apostamos em políticas públicas em Santa Catarina e foi tiro na mosca. No entanto, a prova assustou muitas pessoas. Eu cheguei a avisar que poderia acontecer isso, né, de ser uma prova muito pesada. Eu não esperava que fosse tão conceitual e tão atrelada a algumas ideias a determinados autores. Eu dei a preparação mais porrada para vocês, chute na porta, soco na cara, né? Falando de Foucault, falando da sociologia clássica, e foi um grande acerto, né? Nós tivemos aí pelo menos 3 questões que somente a aula de Foucault matou, né? E aí tem as questões ligadas aos raciocínios sociológicos que eu falei, cara, não dá para você aprender tudo, porque é uma biblioteca gigantesca, então foque no raciocínio, né? Qual que é a função do Estado diante do encarceramento, ressocialização. Então, pessoal, olha só, a abordagem da lei de execução penal, muitos alunos entraram em contato comigo e falaram, professor, mas será que não seria uma questão para pedirmos um recurso, porque não está no edital? Claro que não dá, porque a abordagem foi sociológica, né? E aí temos que lembrar que também tinha no seu material a lei de execuções penais e era um tópico do edital, então era previsto que todo candidato tivesse ali algumas informações sobre elas e você teve todos os conceitos para matá-la. Então, meus parabéns a todos vocês, guerreiros estratégicos que mandaram muito bem nesse desafio. E agora vamos para a nossa análise da prova rápida, tá? O objetivo é fazer aqui em 10 minutinhos, pessoal. Leia com atenção o texto a seguir. A prisão como pena privativa da liberdade. Surgiu no século... E aí, pessoal? Surgiu no século e durante 2 séculos foi utilizada... Olha lá a canetinha, quem sabe faz ao vivo, é isto mesmo. Vamos lá. E surgiu no século e durante 2 séculos foi utilizado como meio de guardar os réis, preservando-os fisicamente até o momento do julgamento. Os sistemas penitenciários que consagravam as prisões como lugares de cumprimento da pena foram implementados na Europa e principalmente nas colônias americanas, como a Western Pennsylvania, de 1818, na qual havia isolamento completo do condenado, que só poderia receber visitas de funcionários da instituição e de membros da Associação de Ajuda aos Presos. Pessoal, como eu mencionei, pegaram bem pesado na parte de história do sistema prisional, e aqui eu falei uma dica que dava para você matar a questão, qual que era a principal ligação com as punições. Ou era a punição física, né, que você era carregado por cavalos, enfim, ou tinha uma ligação direta com a recuperação religiosa. Então, os sacerdotes, ao longo da história, eram os únicos que podiam ter acesso aos presidiários. Então, olha só, pessoal, questão 91, alternativa C, você conseguia matar por aqui, porque olha só, filho, progenitor, cônjuge, são parentescos diretos e advogado não é uma figura tão comum aí para a maioria das pessoas do século XVIII, tá? Agora, preste atenção. Veja que este tema da religião dentro das prisões, ele acaba sendo abordado 2 vezes, porque olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar uma questão que foi difícil pra caramba, só que se você lembrasse que nenhum preso é obrigado a frequentar culto religioso, você conseguia matar. Mas vamos lá agora. Questão 92. As informações históricas disponíveis nos permitem verificar que, entre as principais motivações
para a transformação da prisão de Bererê em privação de liberdade como pena, foi o interesse em aproveitar a mão de obra e a necessidade de controlar a sua utilização. Esse sistema de privação da liberdade com trabalho imposto aos condenados, aqui que está a palavra-chave, pessoal. Também tinha a finalidade de atender às necessidades do capitalismo com os trabalhadores, sem o mesmo poder de reivindicações dos operários livres, caracterizando um período denominado... Pessoal, preste atenção, as penas passaram a cercear a liberdade do preso que teve seus corpos utilizados para produzir alguma coisa. E, de acordo com o texto, né, sem poder fazer greve, sem poder se manifestar. Então, a questão está diretamente relacionada à disciplina fabril e à utilização do encarcerado. Uma visão utilitarista, que é a visão da corrente filosófica, a que pertence Jeremy Bentham, o criador da prisão do panóptico que nós discutimos na história do sistema prisional. Então, olha só a questão 93. Essa daqui foi uma maldade, cara. A questão é boa, é inteligente, é muito bem feita, mas para um edital que o candidato teve um espaço de tempo tão curto para se preparar, ele pediu um assunto enorme, gigantesco, que é uma verdadeira biblioteca e não tem tanta publicação assim, cara, para você encontrar uma síntese sobre o sistema carcerário como foi exigida na prova. Era necessário uma orientação, porque através dos clássicos da sociologia, você encontra partes daquilo que foi cobrado na questão, mas não tinha condição de nenhum candidato se preparar completamente. E esse que foi um dos problemas da prova, né? A maioria dos nossos alunos conseguiu ir muito bem, só que quando tem uma prova que é muito difícil, o nível de linguagem é muito difícil, o nível de interpretação dentro de toda a sociologia costuma ser bastante puxado, te dá aquela insegurança, porque mesmo que você consiga excluir algumas questões, aquela certa, às vezes, dá um medo ali de marcar. Então, muita gente foi pega na insegurança, hein? Olha só, gente. Quando normalmente a prova é muito complicada assim, eles tendem a ser puxados à mão pesada, no entanto, sempre tem uma brecha para você conseguir resolver, e essas brechas você vai nas informações clássicas. Como que você resolve uma questão dessa? Cara, se tem uma página de coisas afirmativas, a chance de uma ser errada ela é menor. A maioria costuma ser correta na maioria dos exames. Por quê? É uma questão que ela está aí mais para te segurar, vai fazer você perder tempo e exige de você muito conteúdo. Só que às vezes se você perdeu mais de 3, 4 minutos na questão, vai embora, cara. Porque olha só, aqui está pedindo conhecimentos sobre o Oriente, está pedindo questões sobre a colônia, está pedindo questões sobre o sistema prisional contemporâneo, pessoal. Então, aqui a questão eu achei excelente, né, como um conjunto de temas abordados, mas não dava para o candidato fazer isso, nunca ficou legal. Quando é desse jeito, a maioria vai estar correta, então o que você vai fazer? Procurar o erro. É muito complicado você ter noção se a punição lá no Oriente Antigo pode ser tanto o islâmico, como pode ser ainda o mesopotâmico, o Egito Antigo, na crescente fértil, mas você castigava o infrator para aplacar a ira dos deuses. É verdade, pessoal. Como assim é verdade? Pensa no Egito Antigo, né? Eram comuns os sacrifícios, tanto para agradecer, né? Por exemplo, teve uma grande colheita, faz um sacrifício. Quanto para pedir, não está tendo colheita, teve uma praga, faz um sacrifício. Quanto para punir. Então, ela é verdadeira. Lembrando, a banca só pecou em exigir coisas que ela não direcionou. Então, a nossa questão 93, 2. Idade Média, a prisão tinha caráter de custódia? É a mesma pergunta da questão anterior. As penas eram bárbaras? Torturas, amputação, mutilações, exatamente o vigiar e punir do Foucault. Nas colônias das nações europeias, a privação da liberdade dos réus com encarceramento tornou-se a principal pena imposta.
nas colônias das nações europeias na América e na África no século XVI. Você sabe de quem estamos falando? Estamos falando principalmente da Espanha de Portugal. Pense comigo, aqui na colônia, qual que era a principal forma de punição? Eram as prisões? Não, eram os castigos físicos que eram realizados nos pelourinhos. Só no século XIX foram construídas prisões de grande alçada. Olha só, sempre teve. Na época da colônia, normalmente você tinha uma vila, uma Câmara Municipal, que é a Câmara dos Vereadores, e na parte de baixo ficava a cadeia, tá? Só que não era a principal pena da época da colônia. O direito canônico perpetuou o caráter sacro da punição, importante antecedente da prisão moderna. Então falou de igreja, você vai com bastante confiança e vê se não tem coisas absurdas, pois o objetivo principal era a regeneração do criminoso, levando ao arrependimento, tudo a ver. E 16 e 17, a pena de morte era generalizada, sendo a forca a forma mais frequente de execução. Está correta também essa questão aqui, né, a alternativa D, a da forca. Nós mencionamos na aula, muitos alunos entraram em contato, falando, nossa, mas então quer dizer que quando criaram a guilhotina foi para tornar a morte mais digna? Cara, exatamente isso, porque antes havia uma separação, né? O nobre morria pela espada de uma forma rápida, né, digamos, indolor, enquanto o camponês, o plebeu, aquele que não tem o que nós chamamos de sangue nobre, morria pela forca. É a coisa mais feia do mundo, né? Porque normalmente você morre do pescoço quebrado. Se não quebra o pescoço, aí a pessoa começa, né, a ter convulsões, enfim, é uma cena terrível e era considerado humilhante. Olha só, pessoal, questão 44. Aqui as questões de Michel de Foucault, vou nem me demorar nelas, porque olha só, estava no título da nossa revisão. Michel de Foucault, Vigiar e Punir, é o nome da obra que estuda a história do sistema prisional no século XVIII, durante a reforma do direito penal, quando passou daquela mentalidade de punição física, o suplício, para a utilização dos corpos dos indivíduos. Então, na questão 94, estamos nos referindo ao livro Vigiar e Punir, que foi bem analisada. Agora, essa questão, mais uma vez, essa questão foi uma maldade. Questão que todo mundo está sofrendo, choro e ranger de dentes, mas relaxa, sabe por quê? Está todo mundo sofrendo, sinal que todo mundo foi mal. E quando a prova pesa muito na mão em alguns desses aspectos, né, como eu mencionei no nosso artigo lá no blog do Estratégia Concursos, choro e ranger de dentes. Então, se você quiser saber mais, digite aí Sociologia Aplicada e Estratégia Concursos, né, ou Sociologia Aplicada, professor Sérgio Henrique, sairá o nosso artigo com os comentários escritos das questões. Essa daqui foi uma verdadeira maldade, como eu mencionei, tá? Todo mundo, praticamente, até agora que me relatou, teve dificuldade nessas questões. Qual que é o problema? Muita gente vai acertar, muita gente vai errar. O problema que eu chamo a atenção é, aqueles que acertaram com certeza do que estavam marcando? Eles sabiam exatamente? Não. Então, esse quesito da insegurança, né, foi um elemento dificultador da prova. Você pode até pensar assim, será que o cara está pensando em selecionar quem aguenta lidar com pressões complexas? Cara, não, aí é igual quando você olha uma obra de arte e fala, qual será que a mensagem que o autor quis passar? Nenhuma, é só uma questão de prova que exigiu mais do que deveria, porque não te deu tempo de preparo, pediu conceito, ponto, tá? Prova excelente, muito boa, só esse pecado que eu mencionei. Questão difícil, olha só, o Código Penal foi escrito pelo Padre Antônio Vieira. Cara, para com isso. Para com isso. Quando você lembra do nome Padre Antônio Vieira, nós estamos falando de um dos primeiros jesuítas que vieram para o Brasil, né? Defensor dos indígenas, crítico da escravidão, e aí seria um contrassenso alguém marcar essa. Se é um contrassenso, você já rebenta essas duas aqui. 2. Em 1824, houve uma reforma no sistema punitivo. Opa, este ano aqui é importante, sabe por quê? Porque foi o ano da
Constituição outorgada por Pedro II. Então você tem aí uma reforma em todo o sistema jurídico. Então, suponhamos que você nunca ouviu falar disso. Tem todo sentido. Então, essa daqui não tem motivo nenhum para você cancelá-la. Banimento de penas como açoite, tortura, ferro quente e outras penas cruéis, e a determinação de que as cadeias deveriam ser seguras, limpas e bem arejadas. Pessoal, a alternativa está correta, mas preste atenção, não se refere à punição dos escravos. Isso daqui se refere a punições de brancos livres, de pessoas que são da elite também, eventualmente elas poderiam ser punidas dessa forma, mas geralmente quem se ferrava? Era o pobre que vivia nas vilas, que vivia nas regiões mineradoras, tá? Não era punição para os escravos. Isso daqui confundiu muita gente, porque assim, até a abolição da escravidão açoitava o escravo, não açoitava? Sim, mas aqui estamos falando de duas formas de punir, de duas leis diferentes, a lei para o escravo e a lei para os senhores. O Código Penal de 1890, contexto da Proclamação da República, estabeleceu novas modalidades de pena, entre outras: prisão celular, banimento, reclusão, prisão com trabalho obrigatório, a interdição, a suspeição e perda do emprego público. E aí, pessoal, o que você acha dessa? Tem todo sentido, né? Em Santa Catarina, o cargo de agente público prisional foi criado no século XIX, quando as celas funcionavam na Câmara de Florianópolis, na Praça 15 de Novembro. Caramba, olha que proposição mais difícil. Essa daqui, até para quem é nativo, pode confundir. Você está falando de uma cidade que é grande, às vezes você mora na região próxima a Floripa, você está aí próximo e não conhece a praça. Então, olha só, dá para você saber que o cargo de agente prisional foi criado no século XIX? Não. Só que lá no seu material, por exemplo, estava falando que a penitenciária de Florianópolis foi criada no começo do século XX. Se a primeira penitenciária foi criada no começo do século XX, não tinha como existir o cargo de agente prisional. Então, corta 4. Em 92, quando houve uma intervenção da Polícia Militar no estado de São Paulo para conter uma rebelião na casa de detenção do Carandiru, ocorreu a morte de 111 detentos e mais de uma centena de feridos. Está correto? Pessoal, então questão 95, alternativa C. Questão 96, aqui também foi uma sacanagem, porque está pedindo para você a respeito de Erving Goffman, só que ele escreve na década de 80, o Foucault escreve na década de 70. O conceito de sistemas totais, o cara que primeira vez falou que manicômio, escola, quartel, tudo isso é muito parecido, né? Porque são sistemas que te controlam totalmente. Aqui nós temos um excelente exemplo. O conceito original é do Foucault. Então, olha que sacanagem. A questão não falou de quem que era o conceito originalmente, mas falou assim, que quem que é esse autor aqui? Já ouviu falar? Ninguém ouviu falar, relaxa, só quem é especialista da área. Mas esse daqui, todo mundo ouviu falar muito, o que são sistemas totais. Então, eu achei uma questão maldosa, porque ao falar de Isaac Newton, você pensa em lei da gravidade, não é? Ao pensar em Michel de Foucault, se pensa no vigiar e punir, né? Se pensa aí nos sistemas totais. Aqui coloca o Michel de Foucault numa das alternativas, coloca outro autor que é de uma linha Foucaultiana, né? E o conceito tinha que ser, a questão tinha que ser feita aqui pelo conceito, é a letra C. Então, olha só, questão 97, sobre as informações de 2019, divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, referentes ao sistema penitenciário. Cara, temos as estatísticas todas. E aí, normalmente, quando a banca coloca estatística, isso é uma forma de ferrar você,
Tá? É a forma mais clássica e legítima de dificultar uma prova. Só que os caras querem não destruir a sua vida, o que parece muitas vezes. O que eles querem é selecionar. Então, quando ele produz uma prova dessa, lembre-se que por trás de um corretor existe um coração. Ele provavelmente, claro que isso não é uma regra, mas se aplica a boa parte das questões que tem esse jeitão difícil, especialmente as questões da FEPESE. Você tem uma página de informação para analisar. O cara tem coração, ele vai pegar uma proposição e colocar errada, ou ela inteira vai ser absurda, ou ela vai começar corretamente lá no final, ela vai te dar um dado absurdo, e a manha para poder fazer essas questões é essa. Então, olha só, o número de presos em regime fechado, sem aberto, que cumprem pena é superior a 800 mil, cara, tem mais de milhões de presos, né? Então, considerando os dois regimes, esse número é verdadeiro, essa informação é verdadeira, né? Então, já começou aqui com verdadeiro, dá para excluir alguma, dá para excluir duas. Os dados mostram que o total da população carcerária, mais de 40% são presos provisórios, pessoas não condenadas. Cara, se você analisou os nossos dados estatísticos oferecidos, sim, você saberia falar isso. Mas suponhamos que não, né? Suponhamos aí que você está na guerra e como que você vai fazer isso? Deixa essa aí por alto. Os diagnósticos realizados demonstram que o aumento da população tem crescido nos últimos anos num ritmo superior a 40% ao ano. Tem todo sentido, mas você sabe exatamente esse dado? Não, deixa por alto. O Brasil é a terceira maior população carcerária da China, do mundo, atrás da China e do ZEUA, exatamente. Lembrando, né, um tema que nós discutimos, são dois países que têm a pena de morte, só que já está sendo abandonada, porque eles estão se questionando sobre a eficácia, e alguns estudos quantitativos nos Estados Unidos demonstram que uma pena de morte custa mais caro do que uma prisão perpétua, porque também foge ao senso comum, né, à primeira vista. Por quê? Se você considerar o tempo que o cara vai ser preso e vai para o corredor da morte, o tanto de recurso, interposições, né, o custo do sistema judiciário nesse processo é altíssimo, então sai mais barato deixar o cara preso. Olha para você ver. Os dados mostram, cadê? Então aqui, verdade. População carcerária continua em crescimento. E o número de presos provisórios segue no mesmo patamar que anos atrás. Cara, mesmo patamar, basicamente está falando que temos a mesma proporção. Aumentou a população carcerária, só que tem mais... A proporção de presos encarcerados e presos provisórios se mantém. Então, ok. Cara, das proposições que dá para nós termos certeza, essa daqui ia te dar insegurança, você conhece os dados, mas imagine, como eu disse, que você está na trincheira, você podia desconfiar dela. Mas será que é ela? Vamos ver. Se ela tivesse errada, a letra A necessariamente teria que estar certa. Não é isso? Então, vamos ver a letra B. A segunda, você está seguro? Difícil. A terceira, você está seguro? Difícil. Então nem vamos perder tempo aqui. E vem aqui agora. Você vai ter que decidir, cara, a população continua em crescimento? Sim. Agora, se você não tem muita certeza dessa de número de presos provisórios,
você está na guerra, você não sabe, você tem que chutar, o que você vai fazer? Olha, feeling, você tem que falar qual dessas daqui que está mais, que está um dado mais absurdo. Nenhuma está com um dado absurdo, por isso que eu achei essa questão muito maldade. Porque, vamos lá. Contando a resposta, essa é verdadeira, o ritmo não é 40% ao ano, o problema é só esse. E depende, porque aqui está falando do sistema penitenciário brasileiro. Se nós considerarmos nos últimos 10 anos, se encarcerou uma quantidade superior a essa. Só que aqui, olha só, está falando nos últimos anos, então você não sabe se é 2, se é 3, se é 4. Essa proposição, ela foi maldosa, tá? Difícil de interpretar, praticamente te obrigava a chutar, mas tem como entrar com recurso? Não vejo possibilidade, tá? Então, olha só, 97, alternativa B. Vamos lá fechar a prova, né? Assinale a alternativa que completa as lacunas do texto. Qual que é o perfil, pessoal? Também foi uma aposta que foi, né, tiro certo, qual que é o perfil do encarcerado. Nós sabemos que é negro, que é pobre, que é homem, é jovem. E 98, alternativa E. Questão 99, a lei de execução penal, né, que eu falei para você ficar atento. Muita gente perguntou, mas não é sociologia. É uma abordagem sociológica de um tema importante da atualidade e era um tópico de edital, então ninguém foi pego de surpresa. Então vamos lá. O que você tinha que ter em mente o tempo todo para resolver essa questão com uma certa tranquilidade? Que o Estado tem obrigações a cumprir. Ele tem que cumprir os direitos humanos, tem que cumprir a Constituição de 88, né? Existem os dispositivos legais, por exemplo, a lei de execução penal. Então vamos lá. Está muito grande o texto, então tem muita coisa aí difícil. E qual que é a pegadinha? Se tem um texto, provavelmente uma das proposições vai ser mais absurda ou vai ser um dado estatístico errado e a tendência é que a maioria esteja correta e você consiga identificar o erro. Vamos ver. No ano de 2012, uma parceria entre Secretaria do Estado da Educação e do Estado de Justiça e Cidadania possibilitou a elaboração de um plano estadual de educação em prisões. Pessoal, isso daqui estava nas notícias do DE, tá? Então, é verdade, nós citamos nas nossas aulas. Chapecó, todas as notícias que você procura, as referências são muito positivas em relação a Chapecó, né? Modelo, por exemplo, na oferta de educação. No que se refere à assistência religiosa, destaque-se a pastoral carcerária catarinense. Pessoal, praticamente todos os estados brasileiros, nas penitenciárias federais, estaduais, você tem ação da pastoral carcerária, que é católica. Em 2018, a Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania implantou um projeto de ressocialização através de práticas esportivas. É verdade, é só você digitar aí essas palavras-chave que vai sair também um artigo do DE falando, né, exatamente sobre isso. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Justiça e Cidadania, 80% dos presos participam de atividades laborais. Pessoal, essa daqui tem um erro, porque você percebeu que não tem a proposição, todas estão corretas, né? E a única que te dá um dado estatístico que te induz ao erro é essa, tá? Por quê? Santa Catarina, de acordo com os dados estatísticos, nós falamos isso na revisão, né? Ela tem uma porcentagem de superpopulação carcerária, exemplo no Brasil, né? Santa Catarina e Paraná. Só que presos com acesso ao trabalho são as unidades prisionais do interior, mas se nós estivermos falando do sistema carcerário das grandes cidades, como Joinville e como Florianópolis, não é
Verdade, uma coisa dessa era fácil perceber, tá? De acordo com todas as discussões, é uma atualidade importantíssima, portanto, a questão número 100, só essa daqui que está errada, então a alternativa D. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, vá lá, visite o nosso artigo, né? Digite Prova Sociologia Aplicada, Professor Sérgio Henrique, ou Prova Sociologia Aplicada, Estratégia Concursos. Pessoal, é isso aí. Dá aquela força, manda a dúvida que você tiver e coloca aqui nos comentários. Faremos uma sessão de dúvidas, questões resolvidas. Então, pessoal, curta, compartilhe com o seu amigo concurseiro e é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.